Ai, chegou a hora de tirar a fralda do meu filho, como eu faço? Saiba como passar por essa fase de uma forma leve e sem medos. Meu nome é Fernanda Souza, eu sou pedagoga e especialista em neuropsicologia infantil pela Unicamp. Quer saber como passar por essa fase com leveza e sem medos? Então, vem comigo que eu vou te contar. Não existe uma idade certa para o desfraude, mas não é recomendado que você tente fazer isso com a criança antes de 1 ano e meio, porque a criança ela ainda não tem maturidade fisiológica suficiente para isso. Agora, falando do ponto de vista fisiológico, esse processo ele deve se iniciar quando a criança já é capaz de controlar seus esfíncteres. Ou seja, aqueles músculos responsáveis pelo controle de saída de xixi e de cocô. Mas existem outros aspectos importantes nesse processo, que é, por exemplo, a criança já ser capaz de reconhecer o próprio corpo e também reconhecer as suas conquistas de independência. E isso vai acontecendo mais perto dos 2 anos de idade, que é a idade recomendada para o início do desfraude, caso a criança dê indícios de sinais de que ela está preparada. Então, não é porque a criança completou 2 anos que você irá começar esse processo. Na verdade, quem vai mostrar que esse processo do desfraude pode começar a acontecer é a criança. Nesse caso, o adulto não tem controle. Se você tentar impor um desfraude sem que a criança esteja preparada, a chance dele dar errado é muito alta. Um desses indícios que o seu filho ele pode começar a dar quando ele já está preparado é começar a avisar quando ele faz xixi e quando ele faz cocô na fralda. E às vezes ele até se incomoda por estar com a fralda suja. Algumas crianças chegam a nem se sentar quando a fralda está suja, de tanto incômodo que ela sente. Esses são indícios de que a criança ela já está percebendo que aquilo que está na fralda dela foi ela mesma quem fez e não gosta daquilo ficar ali no bumbum dela. Então, vamos falar das dicas para que você consiga fazer esse processo do desfraude com êxito. Antes da gente falar das dicas, lembre que elas não são rígidas e muito menos muito específicas, hein? Cada criança vai ter uma experiência diferente nesse processo. Você precisa olhar para o seu filho, para as especificidades dele, para a individualidade dele, para os indícios que ele está apresentando para que esse processo seja exitoso. Primeira dica: prefira começar o desfraude no verão. E aí algumas pessoas devem estar se perguntando, mas Fer, o que tem a ver a estação do ano com o desfraude do meu filho? Eu vou te contar. Acontece que durante o processo de desfraude, a criança ela vai ter episódios de escape, episódios em que ela vai acabar fazendo xixi e cocô na roupa, até que ela consiga se controlar. No verão é uma época ideal para você deixar a criança só de calcinha ou só de cueca, com poucas roupas. Além disso, é muito mais fácil para você lavar as roupas que a criança sujou nos episódios de escape e secar mais rápido, né? Dica número 2 e muito importante: comece com o desfraude diurno. É importante você começar pelo desfraude diurno, então tirando a fralda apenas durante o dia, porque a criança ela só vai aprender mesmo a dormir sem fralda depois que ela aprender a se controlar durante o dia. Enquanto a criança não tiver o êxito nesse processo do desfraude diurno, de ficar o dia todo conseguindo controlar essas suas necessidades, o desfraude noturno ele não vai ser exitoso. Então faça por partes. Comece o diurno, depois que a criança ela conseguir passar o dia todinho com muito êxito no desfraude, sem episódios de escape, aí sim você inicia o processo noturno. Terceira dica: incentive a criança a ficar algumas horas sem fralda e incentive-a a usar o banheiro. Tanto na escola quanto em casa, é importante que você incentive a criança a ficar sem fralda por várias horas durante o dia.
mas você também precisa lembrá-la de ir ao banheiro. Então, no começo do desfraude, o indicado é de meia em meia hora, de uma em uma hora, não passar muito desse período para oferecer para a criança ir ao banheiro, levá-la ao banheiro, mesmo que ela fale, não tô com vontade, porque às vezes a criança ela ainda não consegue identificar e ela não quer sair de um momento de brincadeira, por exemplo, para ir até o banheiro. Mas leve ela até o banheiro, explique que às vezes o xixi ou o cocô ele fica guardadinho ali, às vezes a gente não sente a vontade, mas quando a gente senta no vasinho ou lá no pinico, a vontade vem, porque isso acontece em muitos casos com as crianças. Então, incentive bastante a criança a usar o banheiro nesse início. Gente, vocês vão ver que mudou aqui o cenário, né? Porque a bateria da câmera acabou, aí fui colocar pra carregar, quando eu voltei já tinha escurecido, enfim. Eu vou filmar com outro fundo, com uma outra roupa, no outro dia, mas o que importa é o conteúdo e não o local, certo? Então vamos continuar. Dica número 4. Quando houver escape, não brigue com o seu filho. Lembre sempre que o desfraude, ele é um processo e que o seu filho ele ainda está aprendendo a controlar os seus esfíncteres. Então, não vai ser do dia para a noite, realmente levará algum tempinho até que a criança consiga controlar 100%. Enquanto ela não consegue, terão episódios de escape. Quando isso acontecer, trate com naturalidade, fale para a criança a importância de fazer xixi e cocô lá no pinico ou na privadinha e relembre a criança, relembre ela de tempos em tempos. Se ela precisa ir ao banheiro, leve ao banheiro, mesmo que ela diga que não, para ela tentar fazer um xixi. Se de repente ela não fizer, tudo bem. O que você pode e deve fazer é parabenizar o seu filho toda vez que ele conseguir esperar e fazer no local adequado. Valorize essa conquista, valorize essa atitude do seu filho. Agora, algumas pessoas devem estar perguntando, mas e o desfraude noturno, Fer? Gente, esse é assunto para um outro vídeo só sobre o desfraude noturno. Por isso, eu falarei sobre o desfraude noturno no vídeo da semana que vem, combinado? Então, não percam, porque o vídeo da semana que vem é uma continuidade desse vídeo. Então, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários ou enviar um e-mail que eu vou deixar aqui, que é o atenaeducaçãooficial@gmail.com. E eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com pais e mães que têm filhos aí nessa idade dos 2 anos e que precisarão dessas dicas. Lembrem de curtir, por favor, e também, se você ainda não se inscreveu, clique aqui no botãozinho de inscrever-se, tá bom? Para você acompanhar todos os conteúdos aqui do Atena Educação. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Um beijo, tchau!